Agora sim. Aí de Senhor, meu irmão. Aí, pessoal, aprende aí, pastor Deus, a iluminação boa. Tudo bom, Tudo bom, meu irmão Ginton? tudo bom, graças a Deus. Eu estou concluindo aqui que nós tivemos nas outras lives, a gente fala sobre muito, inicia a live falando sobre o papel do homem, né? Então nós falamos sobre que toda família precisa de um pai que tenha Jesus no coração, né? E no segundo momento nós falamos sobre o líder do líder, né? Se tem o homem espiritualmente completo, discutimos sobre esse assunto, foi muito legal, que nós aprendemos que sim, né? Por isso a necessidade do homem ombrear, estar junto para ele ter essa espiritualidade completa. Hoje mesmo nós estamos recebendo aqui o pastor Deis, que vai nos completar, porque a própria Bíblia nos ensina, né, pastor Deis, que nós somos todos nós recebemos uma centelha divina, uma parte de Deus. E quando nós estamos juntos, nós formamos uma igreja, consequentemente, formamos também um homem completo, né? O pastor Davis me completa, eu completo ele em algum momento, e assim por diante, e aí a gente vai formando esse homem completo, que não anda sozinho, mas ele anda ombreando com outros homens, aprendendo, crescendo, né? E no nosso último devocional, que nós falamos sobre o líder, foi muito providencial, porque hoje nós vamos estar aqui com o pastor Davis, que ele também vai nos trazer uma palavra tremenda nesse assunto, eu creio, e vai ser uma bênção para nós, viu, pessoal? E temos aqui, o pessoal está atrasado para a live, viu, pastor Davis? Eles acham que estão acostumados com as 23 horas. Ah, sim, tudo bem. Esse horário agora. Então nós temos aqui a minha amiga Vânia, bem-vindo, Vânia. Vamos orar pela irmã Marise, que está com algumas dores, e pelo Tarek. O Tarek Deus está fazendo uma obra tremenda na vida dele, né? Não só no pé dele, mas também na sua alma, na sua mente, está transformando e está nascendo um novo homem ali, né? E ele tem aprendido e tem ensinado que a diversidade nos traz crescimento. É isso mesmo. Uma vez a minha filha disse que queria um namorado como o pai dela. E aí eu falei, filho, difícil. Não existe homem perfeito. O que existe é o resultado, né? Eu tenho 52 anos. Você está vendo um resultado de 52 anos. Acho que você não vai achar um igual, não. Você vai encontrar um que numa caminhada ele vai crescendo. Por isso que é importante perceber se ele ama Jesus Cristo, se ele tem Deus no coração e se ele tem um compromisso com a palavra, porque o homem só cresce se ele tiver compromisso com a palavra. Então é um aprendizado que foi passado a ela. E hoje, né, eu vou orar aqui por essas pessoas e vou passar a palavra para o pastor Davis, que ele vai estar ministrando, e em alguns momentos nós vamos estar fazendo um ping-pong aqui, que vai ser muito gostoso, viu, pessoal? Enquanto isso, vai chegando mais gente aí, porque eu tenho certeza que eles estão esperando a live de 11 horas. E não é mais 11 horas, galera. Ontem eu anunciei que seria 22 horas e 30 minutos para a gente ir baixando o horário. Ó, o João chegando aí, ó. JB. Ó Deus, obrigado, Pai, por este momento que estamos aqui, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra nos constrange, ó Pai, e ela nos leva a um crescimento, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por ela, nós te bendizemos por ela. Obrigado por ter nos dado essa palavra. Senhor, obrigado pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, ó Pai. Te louvamos pela vida deles, ó Deus. Senhor, quero colocar a Marisa em tuas mãos, ó Pai. Visita ela, Senhor. Essa dor na perna dela, Senhor, ajuda ela, alivia ela. Senhor, traga uma cura sobre a vida dela, Pai. Em nome de Deus, o Senhor tem feito tantas coisas na vida dela, Pai. E nós te pedimos mais essa bênção, Senhor. A vida do Tarek, a Deus, Senhor, o Senhor tem feito grande obra na vida dele. Nós te bendizemos por isso, ó Pai. Te agradecemos por ele, agradecemos pela esposa dele, ó Pai, que o assiste muito bem, Senhor. Esse casal, ó Pai, que é lindo, que está diante do Senhor. Continue abençoando a vida deles, prosperando eles. Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor David, que é um grande homem, ó Pai, e que está diante do Senhor, ó Pai, colocando de forma humilde, Senhor, para que o Senhor possa usá-lo. Senhor, usa ele hoje, ó Pai, que o teu Espírito transborde na vida dele,
e nós possamos desfrutar dessa árvore frondosa. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia, pastor. Aí, ó. Professor, isso, JB corrigiu. Professor Deison. Uma honra para mim, JB, uma honra. Isso aí, meu querido. Aí, ó, JB está dizendo que eu também esqueci o que ia começar mais cedo. Mas é isso. Amém. Pastor, amém. E aí, meu pastor, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Saudade, senhor. Saudade de ouvir sua palavra muito boa. Eu e a minha esposa combinamos aqui, nós temos que... Minha esposa gosta muito de ouvir o senhor pregar, ela vê que Deus usa muito a sua vida. E ela fala, uma hora nós temos que achar onde que ele está para a gente ouvir ele trazer uma palavra. Pai do Senhor, Giniton, Pai do Senhor aí a todos que estão entrando. Deus é bom, né? Deus tem nos agraciado nessa jornada. E em breve nós vamos estar juntos aí, nós vamos nos encontrar muito. Pode dar o recado à esposa aí, tá? Deixa aqui já o meu abraço a ela, em meu nome, em nome da Tamires. Um abraço aí na sua filha. Quero cumprimentar todos que já estão entrando. Deus abençoe cada um. E dizer, irmão Gino, que é uma honra muito grande, viu? Estar com você aqui, meu amigo, saudades. E é uma honra muito grande estar com você aqui neste momento, neste projeto. E empenhado aí, homem ao máximo, é uma honra muito grande para mim, viu? Amém. Amém. É aquela história, né, pastor? Nós que caminhamos um tempo juntos, a gente via a necessidade de uma ação ativa dos homens, né? Dos homens estarem ativos. E nós sabemos da importância sacerdotal do homem, né? Teve um momento que nós comentamos, que eu comentei com os homens, que nós somos sacerdotes, queira ou não, nós somos sacerdotes. Nós só temos que escolher se seremos um sacerdote competente ou se seremos incompetentes, mas o sacerdote já foi nos destinado a ser. Então, já que nós o somos, não tem como fugir, é melhor fazermos de boa forma, da forma correta, aprendendo, crescendo e aplicando para poder colher uns bons resultados, né? E graças a Deus eles estão percebendo esse chamado, né? O pastor Léo, o JB, o pessoal tem dado muito apoio e eu sou um irmão Gínita, né? Eu preciso do apoio dos outros irmãos, porque igual nós estamos falando, nós somos parte. E aí nós estamos tendo essa explosão de alegria agora. Estamos nos reunindo mais, orando mais tempo junto, comungando. Tem sido benção. Mas é isso. Esse é o papel dos homens, né, pastor? Esse é o papel dos homens. E, de fato, o homem em si, né, o gênero masculino, ele está predestinado à liderança. Isso já foi delegado por Deus desde a criação. E toda vez, isso já quero deixar de forma introdutória, toda vez que um homem age conforme o seu papel para o qual Deus o destinou, todos à sua volta desfrutam disso. Desfrutam de proteção, desfrutam de provisão, desfrutam de cuidado. Então, uma vez que ele age conforme está já no seu instinto, todos à sua volta desfrutam dessa atitude dele. E em contrapartida, quando um homem não posiciona-se conforme ele precisa estar posicionado, os que estão à sua volta deixam de receber aquilo que deveriam receber. E isso tem que ser pontuado, né, meu amigo Ginto? Isso tem que ser pontuado. Eu estava fazendo um pequeno estudo, até daí 11 horas nós podemos compartilhar, porque aí começa oficialmente. Eu estava fazendo um estudo dos felinos que rugem. O leão é o que ruge com a maior proporção de distância. O rugido de um leão, ele alcança aproximadamente 8 quilômetros. Aí nós ficamos a pensar, por que o leão esforça-se para poder rugir desta maneira? 8 quilômetros, aproximadamente, o leão faz com que o seu rugido seja alcançado aí de distância. E justamente um dos motivos, existem vários, mas justamente um dos motivos que os faz
esforçar para poder rugir dessa forma, é para mostrar que ali, de fato, existe uma autoridade. É para mostrar que, de fato, ali existe alguém que está cuidando daquele local. E eu fico para fazer uma pergunta, eu fico para pensar que muitas vezes existem homens que estão deixando de rugir como um leão. Né? É uma pergunta para se pensar. Quando foi a última vez que nós rugimos? Rugimos dentro da nossa casa, rugimos na nossa família, rugimos no nosso matrimônio, rugimos na criação de filhos, rugimos no ministério. Qual foi a última vez que nós deixamos uma mensagem que nós estamos ali posicionados? Isso é muito importante para se refletir. Sempre que eu faço uma pergunta, hoje mesmo, a nossa interação vai ser de muita reflexão, interatividade. Eu sempre tomo um cuidado, meu amigo Giniton, de perguntar não no sentido de acusar, de apontar, mas no sentido de refletir. Perguntas tais como: e se Jesus voltasse hoje, você está preparado? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de leitura da palavra? Eu sempre tenho um cuidado de perguntar, não no sentido de pensar que eu estou acima e a pessoa abaixo, que eu estou na frente e a pessoa atrás. Não. A empatia nesse momento deve prevalecer. Então, a minha preocupação é essa. A minha dor no coração é essa. Que, infelizmente, muitos homens estão deixando de cumprir o seu papel. E aí, quando deixa de cumprir o seu papel, aqueles que estão à sua volta acabam perecendo, padecendo, e aí há um caos aí gerado por essa situação. Então, hoje, a gente precisa mesmo de refletir sobre este papel do homem perante a sociedade. Um papel que foi delegado desde a criação. É uma diferença entre você ser macho e uma diferença de você ser homem. Então, nós estamos precisando, de fato, de homens, né? Homens que se posicionem, homens, né? E Deus, ele vai nos ajudar a cada um aí, dentro da sua esfera de alcance, cumprir esse papel. Amém. Eu creio nisso. Amém. É isso. Glória a Deus. E é interessante porque tem uma pesquisa que a gente sempre comenta, existe uma estatística que corrobora a fala do senhor, que é uma estatística que diz que o homem ele influencia 93%. Sim, a esposa entre 17% e 30%, e o filho 2%. Né? Significa que a influência do homem ela é muito forte. Né? E aí, quando o senhor pergunta como está a sua salvação, a gente também pode fazer a pergunta, né, que eu faço até para mim mesmo, né, porque quando a gente está falando, a gente fala para nós também. Sim. O seu filho tem visto você dobrar o joelho e orar? Uhum. O seu filho tem visto você ler a palavra? O seu filho tem compartilhado? Porque essa influência, né, igual eu vi em algum momento, alguém falou assim, eu estava numa classe, e alguém falou, porque essa geração é uma geração débil. Eu falei, pois é, mas são os nossos filhos, são os nossos netos. E é interessante que essa questão da geração tem muito a ver com o legado. Eu aprendi há pouco tempo, nessa jornada curta que nós estamos trilhando, que existe uma diferença de herança para legado. E eu acredito que muitos estão confundindo isso um pouco. Alguns estão deixando herança para os outros. E herança é aquilo que você deixa para alguém e ele pode administrar e desfrutar da maneira que ele desejar. Agora, o legado não. O legado é aquilo que você deixa em alguém. E você deixar em alguém é diferente de você deixar para alguém. Então, resumindo, a herança você deixa para alguém. O legado você deixa em alguém. Então, Jesus, ele não deixou herança para os discípulos, ele deixou um legado. Paulo não deixou herança para Timóteo, ele deixou um legado. Moisés não deixou herança para Josué, ele deixou um legado. Então, o legado é o que você deixa na pessoa. A herança é o que você deixa para a pessoa.
Então, eu confesso a você, meu amigo Gimington, que o Senhor Deus precisa nos ajudar a deixarmos nas pessoas e não para as pessoas. É um legado, né? Então, assim, é sobre isso que eu quero conversar um pouco hoje. É o que Deus colocou no meu coração. E aí, a gente já, entrando na palavra, a gente pontua mais um pouco sobre isso. Muito bom, pastor. Vamos lá, vamos embora, porque aí a gente já deu 23 horas, a gente já vai ganhando tempo aqui. O senhor pode trazer a mensagem hoje para nós. A conversa já começou quente, já foi bom. Se deixar, a gente toma conta só na conversa. Muito bom. Nós estamos aqui hoje com um texto que Deus colocou no meu coração, Neemias, capítulo de número 1. Hoje eu quero conversar um pouco com você, com todos que estão aí entrando nesta live ao vivo, os que assistirão posteriormente. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Eu quero só ler o versículo 4 para ganharmos tempo e depois nós vamos expositivamente conversando aqui sobre os versículos. Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, aqui nós estamos diante de um texto muito importante para nós, porque aqui nós entendemos que existe algo que todo homem, todo líder precisa ter dentro de si: preocupação. Por que Neemias chegou a esse estado de tristeza? Por que o coração de Neemias chegou a esse estado de dor? Porque ele perguntou como estava o seu povo e como estava a cidade do seu povo. Então, pensando nisso, meu amigo Gimington, mais uma pergunta para reflexão sem apontamento. Eu preciso entender aqui que, na verdade, é basicamente isso. Alguém se importa de verdade? Por que, Gimington? É bom nós perguntarmos isso. Eu anotei aqui algumas coisas. Vivemos em um mundo fragmentado. Existem vidas quebradas, lares desfeitos, instituições públicas com corrupções. E se você for parar para pensar de uma maneira universal, claro, pontuando o remanescente, que é aquele, aquela ou aquilo que não foi atingido pelo inimigo, a igreja também está vivendo uma crise de credibilidade. A igreja está passando por uma crise de credibilidade. A sociedade está enferma. Então, diante desse contexto desesperançoso, diante desse caos que estamos vivendo, eu estava pensando comigo que nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos importar. Precisamos nos importar com o outro. Precisamos nos importar com as situações. Precisamos nos importar com os nossos vizinhos, com as pessoas que moram na nossa rua, no nosso bairro. Precisamos nos importar. Por quê? Tem uma frase aqui de George Bernard que ele diz assim, meu amigo Gimington: o pior pecado que podemos cometer contra os outros não é odiá-los, mas ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Então, eu fico pensando, diante disso que eu introduzi com você, com todos que estão aqui, um dos motivos de Jesus ter contado a parábola do bom samaritano foi esse. Porque, na verdade, era ali, de fato, mostrando se eu me importava com o meu próximo. Quem é o meu próximo? Então, eu fico pensando, imagine aqui, eu trouxe algumas anotações e eu vou ler aqui e depois eu quero interagir com você e com todos que aqui estão. Você já imaginou, irmão Gimington, se Paulo, o apóstolo, após a visão que ele recebeu, quando disseram, atravessa a Macedônia e nos ajude, você já imaginou se Paulo não desse importância para aquilo? Você já imaginou se Maria, para as irmãs que estão entrando conosco aí e que também assistirão posteriormente, se Maria, na festa de casamento em Caná da Galileia, tivesse pensado assim, olha,
o vinho acabou. Os noivos não estão nem sabendo. Mas eu não vou me importar com isso. Você percebe a gravidade da situação? Mas uma atitude de uma mulher que se posicionou. Você já imaginou se Abigail tivesse olhado e pensado assim: Nabal, meu marido é um tolo, foi mal educado com Davi, ingrato, que Davi mate ele. Mas ela se importou. Você já imaginou, meu amigo Giniton, se Davi tivesse olhado para aqueles que foram até ele na caverna de Adulão, e lá foram os aflitos de espírito, os endividados, lá foram os que estavam em situações emocionais delicadas. Você já imaginou se Davi tivesse olhado e tivesse dito assim: cada um cuide da sua vida? Você já imaginou se a mulher cananeia, mais uma para as irmãs, apesar de ser homem ao máximo, eu quero também me dirigir às mulheres. Já imaginou se a mulher cananeia tivesse olhado e pensado assim: olha, minha filha deu legalidade, minha filha deu brecha, agora ela está endemoniada, o problema é dela. Agora eu vou contextualizar aqui alguns pensamentos. Irmão Giniton, você já imaginou se a Madre Teresa de Calcutá dissesse: a culpa da fome no mundo não é minha, eu não farei nada por aqueles que eu posso fazer? Você já imaginou, irmão Giniton, se aquela professora que morreu para salvar algumas crianças dissesse: vou proteger a minha vida, as crianças que se cuidem sozinhas? Agora, para a gente passar uma régua, irmão Giniton, sobre a importância, sobre se importar. Irmão Giniton, o senhor já imaginou, meu amigo, se Jesus tivesse dito: eles pecaram, quem errou contra o Pai foi eles, quem se separou do Pai foi os seres humanos, então que cada um tente voltar para o Pai com suas próprias forças? Então, a primeira questão, irmão Giniton, que eu quero pontuar aqui, é que um homem que se posiciona, uma mulher que se posiciona, um líder que se posiciona, é alguém que se importa. É alguém que se importa. E como que nós nos importamos, irmão Giniton? Fazendo perguntas. Há quem diga que o mundo ele é movido pelas respostas. Mas só existem respostas porque tem perguntas que são feitas. Então, como que nós podemos demonstrar que nós nos importamos com alguém? Perguntando. E aí, irmão Giniton, entra um ponto importantíssimo. Depois que nós perguntamos a respeito de alguém ou a respeito de uma situação, nós temos duas escolhas a fazer. Duas. Primeira, ou nós nos envolvemos com aquilo que nós perguntamos, ou nós vamos fingir que não ouvimos sobre aquilo que perguntamos. E isso é muito sério. E isso é muito grave. Porque, às vezes, há pessoas que perguntam sobre uma situação, mas não querem se envolver com ela. Às vezes, há pessoas que perguntam sobre um caso, mas não estão dispostos a se envolver com aquele caso. Há pessoas que perguntam por alguém, principalmente alguém que tem uma decorrência de algumas batalhas espirituais, uma família, um casamento, um filho que está num vício, uma filha que teve um bebê muito cedo, pergunta por alguém, mas às vezes sem o desejo de se envolver com aquilo. E isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito séria. Então, meu querido, dito isso, eu quero falar mais uma coisa aqui e eu quero interagir com você e com os demais que aqui estão. Tem uma frase de um grande homem de Deus que diz assim: jamais passe um dia, sem fazer algo para Jesus, vírgula. Todas as noites, vírgula, medite sobre aquilo que ele fez por você e pergunte: o que estou fazendo por ele? Ótimo, essa, hein? Essa é boa. Essa tem que ser o lema aqui do nosso fechamento do Homens Máximos. Percebe? Todos devemos meditar nela. Muito bom. Então, assim, talvez alguém diz assim: não, mas eu sou uma pessoa só, será que sozinho eu consigo? Bom,
Há quem diga aí que um ditado aí, que uma andorinha só não faz verão. Isso pode ser um ditado. Mas para nós, os cristãos, isso não vale. Porque se nós formos pegar na história, irmão Giniton, na história, grandes homens e grandes mulheres de Deus, abre aspas, tá? Sozinhos, fecha aspas, e eu vou explicar, fizeram muita coisa para Deus. Os grandes avivalistas, os grandes homens que oraram, as grandes mulheres que passaram noites em lágrimas e oração, eles não esperaram um apoio em massa para fazer algo para Deus. Eles foram, eles fizeram. O que eu estou ministrando aqui não é discórdia, não é desunião. Oxalá que nós possamos fazer a obra com o máximo de pessoas ao nosso lado possíveis. Oxalá que nós possamos ter uma equipe com considerável número de pessoas para a obra do Senhor. Porém, se isso não chegar, se isso não acontecer, nós devemos fazer a obra. Porque grandes homens e grandes mulheres de Deus fizeram para Deus o que tiveram que fazer sozinhos. Passaram os seus processos sozinhos. Por exemplo, Elias foi pregar para Jezabel e Acabe sozinho. Davi foi enfrentar Golias sozinho. Eu sei que no caso de Neemias, teve a cooperação de todo o povo. Mas eu digo assim, por que Neemias teve a cooperação de todo o povo? Porque aí entra a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando que um chamado nasce na vida de um homem ou de uma mulher de Deus? Quando que um chamado nasce? As irmãs que estão presentes, os irmãos que estão presentes, pensem comigo agora. Quando que um chamado nasce? Meu amigo Ginto, o chamado, ele nasce por dois motivos. Tirando a questão da soberania de Deus, da vocação, mas o chamado, ele nasce por dois motivos, duas razões. Primeiro, quando alguma coisa te deixa inconformado ou quando alguma coisa te deixa incomodado. E aí eu quero interagir com você, porque você é um servo de Deus, um homem inteligente. Todos que estão conosco aqui são pessoas inteligentíssimas. E nós vamos pensar sobre isso agora. Existem momentos que algumas coisas vão nos deixar inconformados. Não. Não é possível, gente. Vou dar exemplos aqui triviais. Se essa tomada permanecer do jeito que está aqui na igreja, vai pegar curto. E vai dar um fogo aqui. Tem que ser arrumada. Se eu não, mas eu não sou eletricista, eu não entendo nada disso. Então eu vou procurar alguém que sabe fazer isso. Mas do jeito que a situação tá, não pode ficar. Isso é inconformado. Inconformado. Agora, o incomodado, quero que os irmãos e as irmãs pensem agora em duas situações. Primeiro, aquela pedrinha no sapato que te incomoda para andar. E aquela, na roça falava ferpa, né? Uns falam farpa. Ferpa de dedo, né? Então, assim, bom, Giniton, existem pequenas coisas que nós precisamos olhar e dizer, não pode. Não pode ficar na situação que está. Tem que nos incomodar. Pequenas coisas, irmão Giniton. Nós temos que ser sensível a pequenas coisas nos incomodando. Pequenas coisas. Porque se nós não dermos atenção às pequenas coisas nos incomodando, a gente vai deixando passar. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para o senhor, e eu quero ouvir o senhor um pouco, e a interação dos irmãos e das irmãs digitando aí, perguntando e tirando dúvida. Irmão Gino, se você tem um carro, e se você deixar o espelho do retrovisor trincado e não trocar, pode ser que no outro mês tenha um pequeno quebra, uma trinca em uma outra coisa pequena. Aí você vai deixando acumulando. Você vai deixando. Se você não olhou, quando você perceber, existe aquela variedade de coisas para fazer. Então não é só a questão de ser perfeccionista, mas é a questão de olhar e dizer assim, do jeito que tá, não pode. Então, eu penso assim, sabe, irmão, gente? Eu penso assim, eu penso muito assim, que algumas coisas nos deixam inconformados e outras coisas nos deixam incomodados. E aí eu quero ouvir o senhor aí um pouco e vamos interagir. É muito bom,
muito bom toda essa colocação que o senhor colocou e essa palavra que o senhor trouxe, porque ela nos faz refletir naquele que observa o problema e naquele que te traz um problema e aquele que te traz uma solução. Em um dado momento, alguém chegou para mim, que a irmã Luana dizendo que foi assim que descobriu a vocação. Sim. Ficou incomodada. Tinha uma frepa lá. E aí o que acontece? O rapaz chegou e falou assim, irmãozinho, tu tem um problema. Eu falei, problema? Não, meu filho, eu não quero saber de problema. Eu quero saber de solução. Uhum. Então tá bem dentro do que o senhor falou. Tem uns que são os incomodados e tem aqueles que são os reativos, que reagem ao problema. Tem aqueles que querem conformados, tem aqueles que querem tirar a água do barco e tem aqueles que querem falar, quem está deixando a água entrar? E é interessante, irmão Ginto, dentro do que a irmã Luana pontuou, irmã Luana, nós estamos em uma conexão aqui, direcionados por Deus, que seria o próximo ponto que eu ia tocar, sobre algumas perguntas, irmão Ginton, que cada ser humano precisa fazer para si mesmo. Primeira, quem é você? Segundo, como você se definiria hoje? Terceira, em que se baseia a sua identidade? Quarta, o que define quem é você? Aí eu ia perguntar, você já descobriu? Porque tem um pensamento aqui do Bill Johnson. Bill Johnson diz assim, quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Repetindo, quando você entender quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Então, nós precisamos entender quem somos nós. Nós precisamos entender o que Deus nos chamou a ser. O que Deus nos chamou primeiro a ser, para depois nós fazermos. Então, dito isso, Neemias era um homem que se preocupava. Então, por isso ele perguntou. Só que Neemias, irmão Ginto, não era só um homem que se preocupava. Neemias era um homem que orava. Só que Neemias também, aos irmãos e às irmãs que estão aqui, não era só um homem que preocupava, não era só um homem que orava. Ele era um homem que agia. Então, Neemias era um homem que se preocupava, Neemias era um homem que orava, e Neemias era um homem que agia. Então, nós precisamos ter essas características. Nós precisamos ter essa situação. Por quê? Nós precisamos entender que há momentos em que nós vamos ter que perguntar, há momentos em que nós vamos ter que orar, e há momentos em que nós vamos ter que agir. Nós vamos precisar entender essa situação, irmão Giniton. Nós precisamos entender. Tem a questão de Neemias, já que a gente está falando de Neemias, é que ele tinha momentos que ele estava só, né, pastor Davis? Quando seus inimigos, os poderosos, tentaram derrubar, tentaram puxar o tapete dele. Ali ele não tinha que contar com o apoio do povo, que era briga de cachorro grande. Ali é que a gente via a vocação de um líder, né? Sim. Um líder, ele tem que estar disposto a enfrentar a luta só também. Às vezes ele vai estar só, às vezes ele vai estar acompanhado, né? E é Neemias, ele tinha a convicção de que o mais importante é que Deus estava com ele. E é interessante essa sua pontuação, mais uma vez em conexão, eu anotei aqui, Neemias entendeu que o propósito, ou seja, a missão dele, estava acima da vida dele. Há pessoas que não entenderam isso ainda, irmão Ginton. Eu vou repetir. O propósito de Neemias estava acima da vida dele. E, na verdade, irmão Ginton, as pessoas precisam entender que nós só temos vida por causa do propósito. Nós só estamos vivos por causa do propósito. O que encerra aqui, irmão Ginton, para nós nessa terra? Não é o nosso tempo de vida, seja ele curto, médio ou longo. O que encerra? É o propósito. Então, Neemias entendeu que a vida dele estava abaixo do propósito. E ele só estava em existência para cumprir aquele propósito.
Elias entendeu isso. Eu anotei aqui. Paulo entendeu isso. Paulo chegou a dizer assim, olha, nem por um momento eu considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. Nem por um momento. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Nem por um momento. Então, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós precisamos entender, né, que nós precisamos cumprir esse propósito. Nós só estamos aqui para cumprir esse propósito. Né? Então, Neemias era esse líder. Ele foi esse líder que Neemias foi um homem que se importou. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem, Neemias se importou o suficiente para perguntar. Nós precisamos fazer perguntas. Nós precisamos nos importar. Segunda coisa, irmão Ginton, Neemias se importou o suficiente para chorar. Irmão Ginton, existem pessoas que falam de amor, mas o coração está gelado. Existem igrejas que estão pregando amor, mas o coração da igreja está gelado. Existem igrejas que há muitos anos não derramam lágrimas pelos perdidos. Muitos anos, mas muitos anos. Existem cristãos que não derramam. E eu fico perguntando mais uma vez, o que a situação do próximo tem gerado dentro de mim? O que a situação daqueles que estão ao meu redor de alcance está gerando dentro de mim? O que aquela notícia que chegou dolorosamente aos meus ouvidos, daquele casamento de 10 anos, 15 anos, ficou como alvo mortal de Satanás e estão divorciando agora? O que isso está gerando em mim? O que é a notícia daquele filho, filha, que foi apresentado no altar de Deus como um instrumento que seria na casa do Senhor, que agora está distante, e Satanás está dizendo que agora é dele? O que isso está gerando em mim? Então, André, né, um dos grandes missionários que a gente tem, missionário, ele orava e pedia, Senhor, me dá o dom das lágrimas. Porque às vezes, irmão Ginton, é a única as lágrimas. É a única coisa, as lágrimas. Então, Neemias se importou o suficiente para chorar. Neemias se importou o suficiente para orar, como eu já disse. Neemias se importou o suficiente para trabalhar. Irmão Ginton, envolver-se em determinadas situações dá trabalho. Envolver-se com determinadas vidas dá trabalho. Só que nós precisamos pensar, irmão Ginton, um dia, alguém se envolveu por nossa causa. Um dia. E não digo Jesus, tirando Jesus. Um dia, enquanto nós estávamos perdidos, tinha alguém orando por nós. Um dia, quando estávamos perdidos, tinha alguém que não dormia de madrugada por nós. Um dia, enquanto estávamos perdidos, um dia quando a nossa família, nosso matrimônio, nosso lar estava sendo aí bombardeado pelo inferno, tinha alguém que estava dizendo assim, Senhor, ajude eles. Senhor, dá força para eles. Então, eu queria hoje pensar justamente isso com vocês. Eu queria pensar isso com vocês, porque hoje eu não queria mostrar para vocês as minhas vitórias ou as minhas derrotas. Eu queria mostrar para vocês hoje, para nós que nos envolvemos com o chamado, as nossas cicatrizes. As nossas cicatrizes que devem ser mostradas. As nossas marcas que devem ser mostradas. Não as vitórias, as glórias, não as derrotas. Porque Paulo disse, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Então eu queria que as irmãs, os irmãos presentes, guardassem isso no coração. Nós precisamos nos importar. Passou da hora de nós nos importarmos. Nos importarmos com a família, com a igreja, nos importarmos com o casamento, nos importarmos com filhos. Passou da hora de nós nos importarmos. E o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração que agora, o que Satanás tem feito nesses últimos dias,
é tentado colocar na mente de muitas pessoas pararem de se importar. Pararem de se importar com a sua família, com o seu chamado, com a sua igreja, com o seu pastor, pararem de se importar. E aí, quando você para de importar-se com alguma coisa, você deixa de lado. Verdade. O próprio Neemias, né, pastor Deis? O rei encontrou ele, o rei, ele era o copeiro do rei, e o rei encontrou ele muito triste. Muito triste. Ficou sabendo da situação da sua terra. Muito triste. E ele perguntou para ele, por que tanta tristeza? Quer dizer, é o que o senhor está dizendo, nós temos que nos importar. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano de tal, falei, mas o irmão que está do seu lado, o que tem a ver com isso? É isso aí. Isso aí. A empatia, irmãozinho, por exemplo, o Neemias, ele tinha 2 atributos. O Neemias, ele era intercessor e consolador. Esses 2 atributos nós precisamos pedir a Deus. Intercessor, ele ficava perto de Deus. Consolador, ele ficava perto das pessoas. Há momentos em que nós precisamos ser intercessores. Por exemplo, agora, nós podemos orar por todos que estão aqui na live. Nós podemos orar por todos que estão na live e que vão assistir depois, intercessores. Agora, há momentos em que nós precisamos ser consoladores. E o consolador tem que estar próximo, tem que estar perto. O consolador é aquele que segura na mão, é aquele que abraça. Então, há momentos em que precisamos de um intercessor e há momentos em que precisamos de um consolador. Então, o que é um intercessor? Um intercessor nada mais, nada menos é do que aquele que sente o fardo dos outros. Essa expressão, para mim, irmão Ginto, é muito importante. O intercessor, eu já ouvi pessoas que vivem uma vida de intercessão, que eles sentem o peso que aquilo está diante da situação. O intercessor é alguém assim. O intercessor é alguém que se coloca na brecha em favor de alguém. O intercessor é aquele que guerreia com alguém. E o consolador? O consolador é aquele que está próximo de alguém. Então, às vezes, para todos vocês que estão na live, para todos vocês que estão nesta live abençoada, homem ao máximo, às vezes Deus colocará um intercessor, uma intercessora na tua vida. E às vezes Deus vai colocar um consolador, uma consoladora na tua vida. Deus é que sabe o momento. Deus é que sabe. Às vezes você vai dizer assim, eu estou sozinha, estou sozinho, não tem ninguém aqui para me abraçar. Porque Deus sabe que naquele momento você precisa de um intercessor. Talvez você vai pensar que não tem ninguém orando por você, que não tem ninguém no mundo espiritual lutando com você, e aí Deus vai colocar alguém para te dar um abraço. Porque naquele momento você estava precisando de um consolador. Então é isso, sabe, irmão gente? É isso. Então Neemias foi este homem. Então Neemias foi esse homem que se posicionou. Neemias foi esse homem que se importou. E hoje é essa reflexão que eu queria deixar para todos vocês aí. Aleluia, glória a Deus. Ótima reflexão. Uma reflexão que vem bem ao momento atual que a gente está vivendo. Eu vou ter que... A nossa live ela tem pouco tempo para a gente encerrar. Eu vou pedir o pastor David para ela não cair e nós perdermos, porque foi muito bênção, maravilha. Obrigado por permitir que o Senhor te use, porque é isso que nós temos que entender. O que o pastor está dizendo é, deixa Deus te usar, tenha empatia, foque no reino. Todos os seus sonhos fazem estar no caminho do reino. Se você foca no reino, os seus sonhos irão acontecer. Porque é o que a palavra diz, que Deus ele cumprirá os desejos do nosso coração se estivermos ligados ao reino. Então é importante estar ligado ao reino. É muito bom ouvir essa palavra, que é tremenda. Eu vou pedir o pastor Deus para vir aqui trazer palavras sobre lideranças. É uma honra. De fato, nós estamos precisando de assumir, a igreja precisa assumir um papel de romper as portas do inferno, para que elas não prevaleçam.
E é isso que Neemias fez. Neemias foi, lutou, guerreou. Não foi fácil. Ele não só chegou para o rei, não. Ele teve que enfrentar a inveja, teve que enfrentar os camaradas querendo o cargo dele, porque envolvia recursos. A história Ele de teve Neemias que é uma história... ver a realidade, né? Ele teve que ver a realidade, a cidade destruída. Quando o povo estava sofrendo, tinha gente querendo tirar ele da liderança. Ele que tinha empatia pelo povo, ele que amava o povo, e eles estavam querendo puxar o tapete dele. Então, a mensagem de hoje é: foque em Cristo, foque no seu próximo, tenha empatia, se importe, interceda, ore, entendeu? Sempre Deus levantará alguém para interceder por você. É tremendo, pastor. Te agradeço demais. Eu quero agradecer. O pastor Elias está aí, o pastor Léo, a Alessandro. Alessandro, segue aí, segue o Homens Máximo. Aqui é Homens Máximo. A Cissa já está seguindo. Obrigado, Cissa. Obrigado a Sofia. JB está na área. O Carlos Direito. Gente, agradeço a todos vocês que estiveram, que passaram. Irmã Marisa. E amanhã nós estaremos de volta, vai ser o Ezequiel do Califórnia 2, um jovem, vai falar sobre Caim e Abel, e ele é um menino que vai trazer uma palavra boa. Nessas lives, pastor, nós temos visto muito talento, que pode estar ministrando na escola dominical, que pode estar ministrando a Ana Clara, a Isabela, e assim, é tremendo. Então, está sendo muito bom nesse sentido. Amém. Pastor, ore por nós e nos despeça, por favor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu não sei como é que eu vou pagar essa dívida, não. Um dia te pague. Eu espero que não fique só nessa vez, viu? Foi uma honra estar com vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor por Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por este dia, por este momento e por esta live. Senhor, o Senhor sabe quais pessoas precisam ser alcançadas por ela, e nós pedimos ao Senhor, pois o Senhor sempre faz aquilo que é necessário. Muito obrigado por isso. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Gínito, que está na frente desse trabalho. Continue dando graça a ele, à sua casa, à sua família e ao seu ministério. Pai, e que neste dia possamos entender que o Senhor quer nos colocar onde é necessário, que o Senhor quer nos usar onde é necessário, e que nós vamos nos importar, e que nós vamos orar, e que nós vamos chorar, e que nós vamos trabalhar, tudo para a glória do nome do Senhor. Pai, assim eu oro, peço ao Senhor e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Demais, muito bom. Gente, obrigado, até amanhã. Que o Senhor abençoe cada um. Final do dia maravilhoso. Vamos orar, vamos finalizar. Todos os dias nós temos que chegar no final, chegar aqui na live e dar um testemunho. Ganhei mais um para o reino. Aconselhei um, orei por outro, chorei com outro, sorri com outro. E até amanhã, se Deus assim permitir. Abraço na Tatá aí, pastor. Amém. Abraço na irmã dele aí, viu, Cordeiro? Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB.